Ei, esta noite não estamos embarcando em um cruzeiro. Estamos subindo a bordo de um navio maior do que a própria imaginação, mais frio do que tem o direito de ser, e seguindo direto para o iceberg mais infame da história. Você viverá a jornada de um passageiro de terceira classe no Titanic, da partida cheia de esperança ao silêncio assombroso. Você enfrentará beliches apertados, escadarias intermináveis, portões trancados, água congelante e o tipo de noite que nunca realmente o deixa, mesmo que você sobreviva para contar a história. Se esse tipo de narrativa ajuda você a descansar, sinta-se à vontade para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se isso realmente trouxer paz a você. E me diga nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são agora. É estranhamente reconfortante ver quem mais está adormecendo com a mesma história tranquila. Então, abaixe as luzes, ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo, acomode-se e vamos começar com os passos de um passageiro subindo a prancha pela última vez. Você não acredita de verdade até ver a fumaça. 4 chaminés pretas erguendo-se como chaminés de fábrica no céu de abril, soltando uma pluma constante sobre o porto. O RMS Titanic, dizem, é o maior navio do mundo, maior do que a imaginação, mais alto do que a maioria dos edifícios. Você chega por um barco auxiliar de Queenstown, um pouco enjoado já, e agarrando seu fardo de roupas como se ele contivesse todo o seu valor, porque contém. Tudo o que você possui cabe em um saco de lona. Um lenço da sua irmã, uma colher de madeira, 2 maçãs já amassadas e, é claro, o bilhete, uma passagem de terceira classe, só de ida para Nova York. Você verifica seu bolso novamente só para ter certeza de que ele não voou embora. A multidão é densa com pessoas como você, esperançosas, atarefadas e ligeiramente confusas pela escala das coisas. Passageiros da classe de convés não recebem boas-vindas grandiosas. Não há bandas de metais ou taças de champanhe. Apenas um sujeito eficiente com uma prancheta gritando nomes. Você avança na fila, cotovelo a cotovelo com mães carregando bebês, jovens irlandeses cochichando entre si, e alguns escandinavos de aparência rígida com malas suspeitamente grandes. Você suspeita que estão contrabandeando pão. Inteligente, realmente. O Titanic se ergue tão alto acima da doca que você precisa inclinar a cabeça para trás até quase perder o boné. Há uma prancha, mas não para você. Aquela é para a segunda classe, ou talvez até para a primeira. Os ricos com chapéus que custam mais do que a fazenda do seu pai. Você é direcionado para uma entrada menor, perto da zona de carregamento de carga, e entra como gado. É difícil não se sentir parte da carga. Dentro, o cheiro atinge você primeiro. Tinta fresca, madeira nova, um toque de fumaça de carvão e ar salgado. Não é desagradável, apenas forte, como se o navio ainda estivesse curando. Um comissário, jovem e já cansado, acena para você seguir por um corredor metálico sem fazer contato visual. Você desce um conjunto de escadas estreitas para as entranhas da embarcação. Fica mais quente conforme você desce, e mais barulhento. Em algum lugar, nas profundezas da barriga do navio, você pode sentir o zumbido dos motores sendo preparados para a partida. Seu beliche é humilde. Uma cabine para 4 pessoas, com paredes metálicas caiadas de branco, uma única escotilha do tamanho de um prato e 2 conjuntos de beliches, cada um mal largo o suficiente para se virar. O colchão é de crina de cavalo. O travesseiro já viu dias melhores. Você o compartilha com outros 3, um mineiro galês, uma garota de Donegal que se recusa a falar e um idoso italiano que imediatamente tira as botas e dorme como se estivesse em casa. Você dormirá ao lado das meias dele pelos próximos 5 dias, mais ou menos. Ainda assim, é mais limpo do que você esperava. Um milagre, realmente.
Você foi avisado sobre piolhos, comida ruim e lençóis úmidos da classe de convés, mas a White Star Line fez questão de anunciar esta viagem como incomumente civilizada para a terceira classe. O quarto até tem uma luz elétrica que você liga e desliga várias vezes só porque pode. Quando o navio finalmente se afasta da doca, você sente isso não como movimento, mas como vibração, um tremor longo e lento através dos ossos do navio. As pessoas correm para os corredores estreitos, esticando o pescoço para ver o porto que se afasta. Algumas acenam, outras choram. Um bebê berra, não impressionado pela história. Acima, muito acima, os passageiros da primeira classe estão tomando chá e assistindo à partida como se fosse uma apresentação orquestral. Alguns usam peles, apesar do ar primaveril. Você se pergunta se eles sequer sabem que há uma terceira classe a bordo. Não ficaria surpreso se assumissem que você é lastro. Um comissário passa para explicar as regras. Toque de recolher às 10 horas. Homens e mulheres dormem separadamente, a menos que sejam casados. E você precisará de uma certidão de casamento para provar isso. As refeições são feitas no salão de jantar. 2 convéses acima, através do corredor de aço e passando pela estação de lavagem. Mãos limpas são aparentemente esperadas. Você se pergunta se botas limpas também são. As suas nunca foram acusadas de tal coisa. O jantar é mais do que tolerável. Você se senta em uma longa mesa de madeira com bordas lascadas, cercado por estranhos com sotaques variados e cotovelos suspeitos. Sopa de feijão, carne cozida, batatas, pão com manteiga de verdade e pudim de ameixa. É substancioso, quente e há muito. A White Star Line se orgulha muito de alimentar seus passageiros adequadamente, mesmo aqueles na classe de convés. Você ouve alguém murmurar que o cardápio lá em cima inclui pombo assado e ostras. Você mastiga seu pão um pouco mais rápido para não começar a ressentir-se do seu pudim. Depois, você caminha pelos corredores inferiores. O navio é um labirinto. Paredes de metal, portas marcadas com códigos confusos, escadarias que levam a lugar nenhum. Você passa por uma pequena banda ensaiando em uma sala lateral. Não o grande conjunto da primeira classe, mas um modesto duo de violino e piano. Eles tocam uma melodia que lembra você de casa, e você para apenas o tempo suficiente para fingir que não está ouvindo. Há uma sala para lavar, grande, ladrilhada, fria, com bacias e uma alavanca de bomba. Você joga água no rosto e olha no espelho. Você não parece alguém que pertence ao maior navio do mundo. Parece cansado, mas você está aqui. Você conseguiu. Por enquanto, isso é suficiente. Naquela noite, enquanto está deitado no colchão fino demais, com os braços bem encolhidos para evitar tocar seu vizinho, você olha para o teto de metal e tenta imaginar como é a primeira classe. Há elevadores elétricos, dizem, uma quadra de squash, um banho turco. Você não sabe o que é isso, mas soa complicado. Há uma sala de leitura com poltronas de veludo, um café-varanda com era de verdade e um teto de vidro. Alguns passageiros até trouxeram seus automóveis. Não que haja estradas no Atlântico. Você considera se esgueirar para cima para ver isso só uma vez, mas as portas são vigiadas e você não tem nem as roupas, nem a confiança para enganar seu caminho através da grande escadaria. Em vez disso, você se concentra no zumbido suave dos motores. É como dormir acima de uma fera respirando. O Titanic é uma maravilha. 269 metros de comprimento, quase 30 metros de largura. Ele carrega mais de 2.200 pessoas, tripulação, passageiros, funcionários, mais do que a população da sua vila, e é rápido, capaz de mais de 21 nós. Isso é mais velocidade do que a maioria dos trens, embora ninguém abaixo do convés esteja realmente com pressa. Os projetistas do navio afirmaram que ele poderia permanecer à tona com 4 de seus 16 compartimentos estanques inundados. Alguns até o chamam de inafundável.
Você não tem certeza de quem começou esse boato, mas ele é repetido como evangelho. Você fecha os olhos e sente o balanço do oceano suave por enquanto. O Atlântico Norte está calmo esta noite, uma bênção rara. Alguém no corredor está tocando uma gaita, uma canção de ninar talvez, ou apenas uma melodia para passar o tempo. O italiano ronca, a garota de Donegal se mexe inquieta em seu beliche. Você tenta não pensar na distância abaixo de você, nas braças de água negra abaixo do casco. Você se lembra a si mesmo. Isso é uma aventura, um novo começo. Você tem 24 anos e 3 moedas no bolso, mas também é um passageiro a bordo do Titanic. Isso é algo para contar aos seus netos, assumindo que você chegue a Nova York e depois, de alguma forma, encontre uma esposa e o dinheiro para netos. Na manhã seguinte, você é acordado por um sino. Não exatamente um alarme, mas algo que claramente significa que você deve se levantar. Você se veste rapidamente, sem água quente, é claro, e acena para os outros em sua cabine. Um aceno silencioso, já que conversas antes do pão são perigosas. O café da manhã é mingau, chá e ameixas cozidas. Você não tem certeza se é para ser reconfortante ou um aviso. Lá em cima, no convés, você rouba um vislumbre do mar. Ele se estende para sempre em todas as direções, azul prateado e calmo. Você está cercado por céu e nada. É bonito de uma maneira que faz você se sentir pequeno. Por um segundo, você entende por que as pessoas pintam oceanos. Você se inclina na amurada, olhando para o horizonte. Em algum lugar lá fora está a América. Em algum lugar à frente, uma nova vida. Em algum lugar acima, alguém está lendo um romance e tomando café de uma xícara de porcelana. Mas aqui embaixo, por enquanto, você é apenas um ponto a bordo de uma montanha de aço, carregado para o oeste pelos sonhos de coisas melhores. E por enquanto, tudo ainda está à tona. O primeiro dia completo no mar começa com sua cabeça enfiada no canto de um beliche e o galês acima de você, roncando como se estivesse estrangulando um ganso. Você não tem certeza de qual é mais alto, o homem ou o navio. Os motores abaixo batem como um grande coração mecânico, profundo e constante. É um som com o qual você se acostumará, ou pelo menos tolerará, como o cheiro de lã úmida ou o gosto de chamorno. Você desce a escada estreita, as botas batendo no chão metálico, tentando não acordar a garota de Donegal. Embora, para falar a verdade, você não tenha certeza se ela dorme. Ela sempre parece ligeiramente assustada, como se acabasse de lembrar algo terrivelmente importante e depois esquecesse de novo. O italiano já está de pé e amarrando as botas, cantarolando sem melodia. Você acena para ele, ele acena de volta. Barreiras linguísticas são fáceis de navegar quando há apenas um tópico que vale a pena discutir: o café da manhã. O corredor fora de sua cabine é estreito o suficiente para que 2 pessoas que se cruzam tenham que negociar como uma valsa. Canos correm ao longo do teto. Tudo é metal. As paredes, as portas, até os corrimãos das escadas. Você se sente como um rato em uma sala de caldeiras. Ainda assim é surpreendentemente limpo. A White Star Line garantiu isso. Afinal, a terceira classe não é mais chamada de steerage, porão, em seus folhetos oficiais. Eles perceberam que essa palavra fazia as pessoas pensarem em gado, e gado não paga 10 shillings por uma travessia transatlântica. Você passa por um comissário de uniforme azul, jovem, meio barbeado, carregando um esfregão. Ele não sorri, mas também não grita. Isso é algo comparado à maioria dos navios a vapor. O Titanic trata seus passageiros de terceira classe com uma decência quase chocante. Você até tem um salão de jantar adequado, não apenas um banco e uma tigela, e tem permissão para sair ao ar livre em certas horas, desde que não vagueie muito pelos convéses e não assuste as pessoas de smoking. Você segue o cheiro de pão até a sala de jantar da terceira classe, localizada a meia nau no convés F. É maior do que você esperava.
Mesas longas com bancos, canecas de esmalte branco e talheres de lata que tilintam como moedas. O quarto é brilhante também, iluminado por lâmpadas elétricas que zumbem levemente quando você passa por baixo delas. Você avista o galês já pela metade de uma tigela de mingau. Você se junta a ele e logo é acompanhado pelos outros. Uma família sueca com casacos combinando, uma mulher inglesa com 4 filhos e sem marido, e um homem muito redondo que pede 2 porções sem vergonha ou explicação. A comida é simples, mas abundante. O café da manhã é mingau, pão, marmelada e chá. Quente e forte, do tipo que faria seus ancestrais se sentarem em seus túmulos. Alguém menciona que os passageiros da primeira classe têm arenques defumados e salmão. Alguém mais menciona que eles são bem-vindos a isso, já que cheira a pés. Depois do café da manhã, você explora. A seção da classe de convés não é grande, mas é seu próprio pequeno mundo. Há uma sala geral onde as pessoas se reúnem, jogam cartas, consertam roupas, discutem, flertam. Um piano está em um canto e alguém sempre está tentando tocá-lo com graus variados de sucesso. Os rapazes irlandeses conhecem algumas jigs, os noruegueses não. Uma pequena biblioteca fica contra uma parede, principalmente bíblias e livros que ninguém pretende ler, mas parece respeitável. E esse é o ponto. A White Star Line queria que a terceira classe parecesse limpa, moral e bem supervisionada. Não porque se importassem particularmente, mas porque as autoridades de imigração em Nova York se importavam. Navios que chegavam com piolhos, febre ou barulho arriscavam perder suas permissões de desembarque. Então, a empresa, sábia com a economia, manteve a classe de convés arrumada. Contratou matronas para monitorar mulheres e crianças, alimentou você 3 vezes ao dia, até instalou ventiladores elétricos para manter o ar de não ficar fétido. É claro que você não deveria saber disso. Você deveria ser grato pela generosidade. E você é. É melhor do que qualquer travessia que seu primo já descreveu. O navio dele tinha ratos do tamanho de galinhas e cheirava a repolho de Dublin a Halifax. O Titanic, em comparação, cheira levemente a verniz. Você segue para o convés ao ar livre, uma das poucas partes do navio onde os passageiros da terceira classe têm permissão para respirar ar fresco. Não é grande, mas é algo. Crianças correm entre bancos de madeira. Um homem afina um violino. Em algum lugar acima, você ouve leves trechos de um quarteto de cordas, provavelmente tocando algo francês e complicado. Você se senta em um banco e observa o mar. A água se estende até o infinito, calma, fria e vasta. Você está a meio caminho do nada. Você só tem permissão no convés durante certas horas. A primeira classe tem seus próprios passeios, protegidos e adornados com era. A segunda classe tem espreguiçadeiras e jornais. Você tem um banco de madeira e o céu. Honestamente, você aceita. O céu não se importa com quanto você pagou pelo seu bilhete. De volta abaixo, um comissário anuncia o almoço. O salão de jantar enche rapidamente. Você se senta com o mesmo grupo de antes. O mineiro, a garota de Donegal, a família sueca. Todos estão um pouco mais calorosos agora. Um pouco mais soltos com suas histórias. Você descobre que o nome do galês é Evan. Ele vai para Pittsburgh trabalhar nas fábricas. O pai sueco fala um pouco de inglês. Ele diz simplesmente, América melhor. Ninguém discute. O almoço é sopa, carne enlatada e batatas cozidas. Há pudim de arroz de sobremesa. Você raspa seu prato. Não é gourmet, mas é quente e é seu. Você imagina o rosto de sua mãe se ela o visse sendo servido em uma mesa de verdade, com guardanapo de pano e tudo. Bem, o guardanapo é mais inteiro do que pano, mas ainda assim. Naquela tarde você vagueia. O navio é um labirinto e é fácil se perder. Você passa por portas com a placa proibida à entrada, vê escadarias marcadas como apenas tripulação. Você considera ignorá-las, mas lembra do aviso do comissário.
Passageiros da classe de convés pegos invadindo serão confinados em seus aposentos. A garota de Donegal tentou uma vez, diz ela. Chegou até o corredor da segunda classe antes de ser escoltada de volta, como uma criança pega com o almoço de outra pessoa. Na verdade, há um mundo inteiro acima de você. Passageiros da primeira classe passeiam por salões com candelabros, leem em poltronas de couro e tomam banho em salas de vapor turcas. A grande escadaria é de carvalho esculpido, com corrimãos de ferro forjado e uma cúpula de vidro acima. Você viu em um cartão postal uma vez? Parecia um palácio. Enquanto isso, você tem beliches rangentes e um banheiro com 12 pias para centenas de pessoas. Ainda assim, você supõe que isso constrói caráter. E calos, à noite, o navio fica quieto. Os passageiros da classe de convés voltam lentamente para seus aposentos. Não há entretenimento programado, não para você de qualquer forma. Algumas pessoas trazem violinos, alguém começa a cantar um hino. Você acha que outros cantarolam junto. Você se senta perto da porta, tomando chá morno e observando a chama piscar atrás da lâmpada elétrica. Há algo sobre navios que faz todo mundo se sentir filosófico. Talvez seja a água, talvez seja o silêncio, ou talvez seja a realização de que você está flutuando em uma caixa de ferro gigante, a quilômetros de qualquer coisa sólida, confiando na teimosia do aço e nos cálculos de homens que você nunca conheceu. Você se deita para a noite e escuta. O galês está roncando de novo. O italiano tosse suavemente em seu sono. A garota de Donegal sussurra uma oração, você acha. Você pensa no seu irmão deixado para trás e no seu tio esperando em Nova Jersey com um emprego nos cais. Talvez, se a carta for verdadeira, se o emprego ainda existir. Por enquanto você está aqui, a bordo do Titanic. Abaixo dos convéses, sim, mas à tona, seguro, carregado para o oeste a 21 nós, no que eles chamam de o navio dos sonhos. Sonhos, você supõe, parecem diferentes dependendo de onde está seu beliche. Ainda assim, o mar está calmo. O casco é forte e a noite, por enquanto, é gentil. Você acorda lentamente, desorientado pelo silêncio. Não é um silêncio verdadeiro. Nada a bordo do Titanic é jamais silencioso. Mas algo é diferente. O barulho habitual de botas no corredor cedo não começou. Nenhuma tosse ecoando no aço. Ninguém gritando por uma meia perdida. Apenas o zumbido profundo e constante dos motores lá embaixo, vibrando suavemente através da estrutura do beliche e até seus ossos, como o ronronar de um gato gigante. Você não ousa assustar. A luz através da pequena escotilha é cinza azulada, filtrada pela névoa atlântica. É cedo, mas você está totalmente acordado. Você decidiu que hoje vai subir. Você balança as pernas para baixo, cuidadosamente. O galês acima de você ainda está dormindo, boca aberta, emitindo sons longos como alguém tentando lembrar as palavras de um hino em seu sono. A garota de Donegal já saiu. Seu beliche está vazio, seu cobertor cuidadosamente dobrado. Sua presença já um fantasma. O italiano ronca suavemente, botas ao lado da cama em perfeito alinhamento. Você se veste rapidamente, silenciosamente e sai para o corredor antes que a agitação diária comece. O ar aqui embaixo, na terceira classe, oficialmente chamada de steerage por todos, exceto os panfletos da White Star, é espesso com o calor dos motores e o cheiro de lã úmida. O corredor é estreito o suficiente para que passar por alguém exija uma negociação lateral e um pedido de desculpas murmurado. Canos forram o teto, rebites marcam as paredes. Há uma sensação de que tudo aqui é muito robusto e muito desinteressado em seu conforto. Mas hoje você vai subir. Além do alcance do calor, além dos anteparos que marcam seus limites invisíveis, além de onde seu bilhete diz que você pertence. Você ouviu sussurros dos convéses superiores, não apenas dos quartos da primeira classe, aqueles com lareiras, passeios privados, banheiras de verdade, mas dos corredores que parecem museus, da grande escadaria esculpida em madeira mais fina do que qualquer igreja que você já viu. Você quer vê-la,
Mesmo que seja por um momento, mesmo que seja de um canto, você começa a subida. As primeiras escadas são familiares. Degraus de aço utilitários, corrimãos frios, paredes pintadas de uma cor que só pode ser descrita como bege institucional. Você passa por um comissário que acena sonolento e não pergunta para onde você está indo. Sorte. A mudança acontece gradualmente. Você passa por uma porta de metal e, de repente, as paredes são revestidas. O chão tem carpete, a luz fica mais quente, como se as lâmpadas aqui queimassem uma marca melhor de eletricidade. O ar cheira a verniz e leve perfume. Você deixou o transporte do Titanic e entrou no templo do Titanic. Você diminui o passo, caminha suavemente. Ninguém olha para cima, mas você sabe instintivamente que não pertence aqui. Suas botas são altas demais. Seu casaco cheira muito a sal e carne cozida. E então você a vê, a grande escadaria. Ela se ergue diante de você como uma catedral em movimento. Corrimãos de carvalho ornamentados curvam-se graciosamente ao redor de uma escadaria imponente. O ferro forjado brilha sob a luz suave. No patamar, há um relógio ladeado por duas figuras femininas esculpidas, honra e glória, coroando o tempo. Você se pergunta se alguma delas sabe que horas são de verdade ou se estão apenas adivinhando educadamente. Acima da escadaria, uma clarabóia de vidro abobadada deixa entrar luz filtrada. Você imagina que seria linda em um dia ensolarado, mas hoje é apenas um cinza sombrio, como o oceano em vidro. Você não ousa tocar em nada, apenas fica ali, coração batendo como um solo de bateria em um hino, observando um comissário com luvas brancas arrumar algo em uma mesa lateral. Um vaso de flores frescas, orquídeas talvez. Alguém lá em cima tem orquídeas. O comissário avista você. Sua expressão não muda, não exatamente, apenas o suficiente para comunicar que este não é o seu corredor. Você oferece um aceno vago e recua pelo caminho que veio, tentando não parecer alguém que teve que ver para acreditar. Você deriva para o lado, entrando na segunda classe. Menos candelabros aqui, mas ainda muito adequado. Você passa pela biblioteca da segunda classe. Fileiras organizadas de livros, principalmente bíblias, textos escolares e romances sobre pessoas quietas fazendo coisas quietas. Um homem de chapéu coco lê em voz alta para sua esposa, num sussurro. Você anda mais devagar aqui? Sente que, se fizer barulho com as mangas, alguém pode pedir para ver seu certificado de escola primária. Há uma sala de fumantes da segunda classe também, menor que a da primeira, mas ainda elegante. Um par de homens mais velhos senta-se perto das janelas, jogando cartas. Fumaça flutuando como nuvens de contemplação acima de suas cabeças. Um está falando francês, o outro possivelmente alemão. Você finge não notar. Eles fingem não notar você. Eventualmente você volta. Você subiu o suficiente. Viu o mundo deles, pelo menos a borda, e confirmou o que suspeitava. Ele nunca foi construído pensando em você. De volta à terceira classe, tudo volta ao normal. Os bancos são mais duros, as paredes mais próximas, o ar mais espesso com pessoas e batatas. Mas você é recebido com um sorriso de um garoto que mal conhece e um aceno de um homem que ronca em harmonia. Você se senta na sala geral e suspira, como alguém que chegou em casa depois de um jantar desconfortável. A sala geral está viva esta manhã. Alguém está tocando violino de novo. A mesma melodia de ontem, mas mais rápida. Uma garota está batendo palmas, fora do ritmo, mas entusiasticamente. Um jovem tenta mostrar seus passos de sapateado, mas escorrega e quase derruba um banco. Todos riem e o momento se torna uma história antes mesmo de terminar. O piano no canto está sendo maltratado de novo. Você ouve um hino começar, parar, recomeçar, depois desviar completamente do rumo. Ninguém se importa. Alguém traz um baralho de cartas. Outro oferece chá. Ninguém pergunta onde você esteve. O almoço é ensopado e pão, sempre ensopado e pão. Mas hoje alguém conseguiu pegar uma colherada extra de pudim de tamarindo.
e a mesa irrompe em falso ultraje e inveja real. Você ouve mais rumores durante a refeição. Um homem diz que o navio está indo rápido demais. Outro diz que havia gelo relatado ao norte. Um terceiro homem, que leu um livro e agora se considera engenheiro naval, afirma que o navio não pode afundar porque o casco é dividido em 16 compartimentos estanques. Mesmo que 4 encham, ele diz com a boca cheia de carne, ela ficará à tona. Construída como uma fortaleza, ela é. Você olha para seu prato e imagina a água encontrando seu caminho em cada colherada. Depois do almoço, você sobe de novo, mas apenas até o convés, ao ar livre, permitido à terceira classe. É pequeno, voltado para a popa, com bancos ao longo da amurada, mas o céu está brilhante agora e o ar está fresco. Crianças correm umas atrás das outras. Um casal de jovens tenta muito não parecer que estão de mãos dadas. Um comissário observa com a expressão paciente de um homem a quem disseram para não interferir, a menos que alguém caia pela amurada. Você encontra um lugar na amurada e observa as ondas quebrando suavemente atrás do navio. É difícil compreender a quantidade de poder que está impulsionando o Titanic para frente. Quase 50.000 cavalos de potência, 3 hélices enormes agitando o Atlântico em espuma. Você pensa nos foguistas lá embaixo. Homens suando em salas de máquinas do tamanho de catedrais, enxadaando carvão em fornalhas 24 horas por dia. A maioria da tripulação do navio nunca vê a luz do sol, mas são eles que fazem o mundo se mover. Você fica no convés mais tempo do que o habitual. Ninguém o repreende. Talvez o comissário esteja cansado. Talvez esteja se afeiçoando a você, talvez, improvável, você apenas pareça respeitável por trás. Quando o vento fica muito forte, você volta para baixo, até seu beliche. O galês está acordado e contando uma longa história que parece envolver cabras, uma escada e um chapéu muito infeliz. O italiano acena solenemente, seja por compreensão, seja por cortesia, ninguém sabe. A garota de Donegal revira os olhos e fecha seu livro. Você se deita em seu beliche, olhando para o teto. Está pontilhado de rebites e listras de umidade do ar quente abaixo. Você pensa novamente em honra e glória, nas orquídeas, na cúpula de vidro acima. Você se pergunta como seria caminhar por aquela escadaria livremente, como se fosse sua casa. Não um museu fechado para limpeza, mas você também lembra do sorriso da criança que compartilhou metade de um biscoito mais cedo, do homem que lhe ofereceu seu banquinho, da música, do riso, da sensação de que aqui embaixo ninguém está fingindo ser nada além de vivo. Você adormece naquela noite com uma sensação estranha no peito. Não exatamente inveja, não exatamente contentamento. Algo no meio, algo com a forma de uma escadaria que você nunca subirá e um banco que sempre tem espaço para mais um. A coisa estranha é como é difícil dormir, mesmo quando você está cansado. E você está cansado. Suas botas estão cansadas. Sua coluna está cansada, até suas pálpebras, que passaram o dia inteiro semicerradas contra céus salgados e brilhantes ou lâmpadas esfumaçadas, tornaram-se pesadas com o peso de tudo o que você viu. E ainda assim, o sono não vem fácil. É sua terceira noite inteira a bordo do Titanic, e embora o navio se mova suavemente, tão suave quanto um hotel, as pessoas continuam dizendo, seus pensamentos não. Você está deitado em seu beliche, olhando para o teto, e se pergunta quanta água está acima de sua cabeça. Você está 7 convéses abaixo, mais ou menos. São centenas de toneladas de oceano, todas contidas por placas de aço, rebites e a confiança dos construtores, navais que prometeram que tudo ficaria bem. As luzes em seu beliche diminuem. Automaticamente, no toque de recolher, lâmpadas elétricas em um temporizador controlado de algum outro lugar. Um pequeno milagre moderno. Embora, quando elas piscam, você não possa deixar de se perguntar se é o sistema ou o mar. A cabine está quieta. Até Evan, o galês, já adormeceu e está respirando pesadamente, como se estivesse treinando para ser um tubista. O italiano,
cujo nome você acha que pode ser Carlo, ronca tão suavemente que é quase musical. A garota de Donegal não falou há 1 dia e meio, mas está aqui, braços cruzados, olhando fixamente para o teto, como se ele pudesse se abrir e revelar respostas. Não há brisa aqui embaixo, nenhuma janela para abrir. Apenas o calor lento dos corpos respirando e o calor das caldeiras abaixo. Seu colchão é um colchão de crina em uma estrutura de madeira e range toda vez que você se vira, como se também tivesse opiniões sobre como você está dormindo. Você pensaria que, estando tão longe da terra, das ruas, das fábricas, das galinhas e das rodas de carroça, o barulho teria desaparecido. Mas o Titanic zune como uma coisa viva. Canos estremecem. O metal se flexiona em algum lugar nas paredes. A água se move com um ritmo baixo e chapinhante que o deixa profundamente ciente de como está cercado. Às vezes, soa como se o navio estivesse gemendo em seu sono. Você tenta contar esses sons, identificá-los, ancorar-se em sua repetição. Aquele acima da porta, um leve sibilo do cano de aquecimento. Aquele perto do seu beliche. O ranger de uma viga de suporte flexionando com o mar. Aquele mais profundo ainda, um clangor abafado, possivelmente algo da sala de máquinas, possivelmente não. Alguém bate em uma estrutura de cama próxima e toda a cabine balança levemente. Você se pergunta se é assim que é ser uma colher dentro de uma gaveta. Então você se pergunta se as colheres alguma vez entram em pânico. O ar parece mais frio esta noite. Não gelado, mas fresco, como se alguém tivesse deixado uma janela aberta 3 convéses acima e o vento se lembrasse de como encontrá-lo. Isso é incomum. A terceira classe é tipicamente abafada. O calor das caldeiras a mantém quente, mesmo quando o Atlântico está gelado lá em cima. Mas esta noite seu nariz está frio. Você puxa o cobertor e se encolhe. Ninguém mais parece notar. Ou se notam, decidiram não mencionar. Assim funcionam as coisas aqui embaixo. Se não é fogo ou fome, provavelmente não vale a pena reclamar. Ainda assim, algo parece errado. Mais cedo, naquela noite, durante o jantar, você ouviu 2 homens sussurrando sobre gelo. Vi no gráfico, disse um. Bergs avistados mais ao sul do que o normal, disse o outro. Você não disse nada na hora, mas agora, na quietude do seu beliche, começa a se perguntar de que seria feito aquele celeiro e se a parede poderia revidar. O Titanic tem 269 metros de comprimento, quase 30 metros de largura. Seu casco de fundo duplo é dividido em 16 compartimentos estanques. A teoria, frequentemente repetida, raramente questionada, é que ele pode permanecer à tonta com 2 deles inundados, talvez 4, dependendo de quem você pergunta, possivelmente até 5. É claro que ninguém aqui embaixo viu esses compartimentos. Você assume que eles existem, como unicórnios ou senhorios gentis. Você se vira. O colchão range de novo. Em algum lugar bem acima, uma porta bate. Depois, silêncio. Fora da sua sala, o corredor está quieto. Algumas vozes baixas passam, alguém reprime uma tosse. Você imagina o navio acima, mais 5 convéses de pessoas, principalmente dormindo, todas fingindo. Passageiros da primeira classe em camarotes privados, com travesseiros de verdade e aquecedores elétricos. Suas janelas estão fechadas contra o ar noturno, suas camas não rangem. Eles provavelmente não se perguntam como são 640 quilômetros de oceano acima de suas cabeças. Você respira fundo, tentando se concentrar no ritmo, no movimento do navio, no leve balanço. Se você não soubesse melhor, pensaria que está em terra firme. O Titanic desliza pelo Atlântico Norte com a graça de um hotel flutuante. Seus motores giram quase silenciosamente daqui de baixo. A vibração é constante, mas suave. Até agora, os mares têm sido incomumente calmos, mal um chapinhar. Até as gaivotas pareciam entediadas quando voaram acima ontem, mas esta noite parece diferente. Ainda calma, assustadoramente calma. O navio não balança, não mergulha. O mar é vidro. E o céu, quando você ouviu mais cedo do convés de ré, estava incomumente claro.
Estrelas afiadas como alfinetes, nenhuma lua, apenas silêncio. Você lembra de pensar como era estranho, a maneira como o vento tinha morrido, sem cristas nas ondas, apenas escuridão refletindo a luz das estrelas. O tipo de noite em que o som viaja longe demais, em que até seus pensamentos ecoam. É o tipo de noite que deixa os marinheiros nervosos. E você também agora. Você se senta quietamente. O beliche range de novo, traindo você. Ninguém se mexe. Você balança as pernas para baixo e caminha descalço até o corredor. A passagem está escura, exceto por algumas lâmpadas de baixa intensidade. As luzes elétricas aqui são atenuadas à noite para economizar energia. E como um comissário brincou certa vez, também para desencorajar os passageiros de entrarem em pânico ao verem uns aos outros em roupas de dormir. Você caminha pelo corredor, passando por uma fileira de portas idênticas, cada uma com 4 beliches, cada uma com a mesma tinta branca descascando nas bordas. Você passa pelo banheiro comum. O som da água pingando está mais alto do que o normal. Ou talvez seja apenas mais silencioso em outros lugares. Na escadaria, você para. Não deveria subir acima à noite, especialmente não desacompanhado. Mas você sobe de qualquer maneira, guiado mais pela inquietação do que pela razão. 2 convéses acima, perto de uma área comum da 3ª classe, você encontra uma pequena escotilha. Não uma vista grandiosa, mal um vislumbre do mar, mas o suficiente para vislumbrar a água, ainda escura e lisa como ardósia. As estrelas brilham acima, como se tivessem sido pregadas no lugar. Você pressiona a testa no vidro, frio, e então a coisa mais estranha, um lampejo. Não exatamente luz, um movimento, algo distante, uma forma ou apenas uma sombra de um pensamento. Você pisca, desapareceu, de volta para a cama. A caminhada de volta parece mais longa. O corredor parece mais estreito quando você retorna à sua cabine. Todos ainda estão dormindo. Você sobe em seu beliche e puxa o cobertor até o queixo. Você tenta dormir, mas o navio parece não exatamente parado, apenas errado, como uma música que pulou um compasso. Um silêncio que você não esperava. E nesse silêncio, você percebe algo profundamente absurdo e silenciosamente horrível. Você não sabe como seria o som se o Titanic estivesse em apuros. Haveria um barulho? Um ranger, um estalo, um sino? Ou seria como isso? Nada. Você pensa nas portas estanques, aquelas grandes placas de metal que podem selar compartimentos inteiros em segundos. Você nunca as viu, mas ouviu alguém dizer que são automáticas, acionadas por inundação. Elas simplesmente caem como guilhotinas. Eficiente, realmente. Você imagina uma batendo sem aviso, depois outra, e de repente, o som que você imaginou, o grito do aço cedendo, torna-se alto demais em seus pensamentos e você se vira de novo, pressionando as mãos aos ouvidos. São apenas nervos, você diz a si mesmo. Apenas histórias. Você está a milhares de quilômetros de casa, cercado por estranhos, sendo carregado por um oceano que nunca viu da costa. É claro que sua mente está pregando peças em você. Você subiu alto demais, se esgueirou longe demais, viu as bordas dos mundos dos outros. Isso o deixou desconfiado do seu próprio. Você aperta os olhos e escuta de novo pelo batimento cardíaco do navio. Os motores zumbem, os canos gemem, Evan respira, Carlo ronca. A garota de Donegal se vira em seu beliche e suspira, não alto, mas longo, como alguém lembrando que ainda existe. Você se concentra nesse suspiro, humano e simples, algo sólido na maquinaria. E, finalmente, sem cerimônia alguma, você desliza para um sono inquieto. Acima, o Atlântico se estende negro e infinito. E em algum lugar invisível por enquanto, algo frio espera pacientemente na escuridão. O dia seguinte começa como qualquer outro, cedo demais, barulhento demais e de alguma forma muito quente e muito frio ao mesmo tempo. Você acorda sem saber se dormiu por 5 minutos ou 5 horas. Na verdade,
Provavelmente foi algo entre os dois, roubado em pedaços entre canos rangendo e o conhecimento assustador de que o oceano ainda está lá fora, esperando. Suas botas estão mais frias do que ontem. Você mexe os dedos dos pés antes de calçá-las, esperando que o calor de seus pés faça as pazes com o couro. É 14 de abril agora, domingo de Páscoa. Em casa, haveria um sermão, depois ovos cozidos, depois o tipo de tensão familiar silenciosa que passa por celebração. Aqui, a mingau. O salão de jantar cheira a chá, pão e muitas pessoas sem outro lugar para estar. Você se senta com seu grupo habitual. Evan, o galês, Carlo, o italiano, e a garota de Donegal, que ainda não ofereceu um nome, mas parou de se encolher quando as pessoas falam perto dela. Uma melhora silenciosa. Você acena um Feliz Páscoa pela mesa. Apenas Carlo retribui a saudação. Evan apenas murmura algo sobre sentir falta de suas botas e continua comendo. Você ouve alguém na outra ponta da mesa dizer algo que chama sua atenção. Gelo à frente, diz o homem. A voz baixa, como se estivesse compartilhando segredos de estado em vez de fofocas do café da manhã. Bergs, diz outro, mais do que o normal estão derretendo para o sul. Você olha para cima. Os homens são mais velhos, um com barba de marinheiro, o outro com um rosto como couro curtido. Eles soam como o tipo que diz, eu avisei, antes que algo realmente aconteça. Ainda assim você escuta. Eles dizem que a sala de rádio tem recebido avisos. Do outro navio, continua o primeiro homem, passando manteiga no pão com força desnecessária. Rádio sem fio, alguém pergunta. O Caronia, o Baltic, todos avistaram gelo. Alguns mudaram de rumo, mas o Titanic não diminuiu a velocidade. Na verdade, alguém disse, os motores estão empurrando mais hoje do que ontem. O orgulho da White Star Line, afinal, não perde tempo ao meio-dia. Você caminha pelo convés ao ar livre mais tarde, tentando esquecer a conversa. O mar está tão liso quanto um prato, mal uma ondulação. O vento parou quase completamente. O frio, porém, permanece. É o tipo de frio que se infiltra sob suas roupas e permanece atrás das orelhas. Você puxa o colarinho para cima e se inclina na amurada, olhando para o horizonte. Nada. Apenas água e céu. Dois azuis sem fronteira entre eles. Ocasionalmente, um brilho onde o sol atinge a superfície. Nenhuma terra, nenhum navio, nenhum pássaro. Apenas silêncio. Você pode senti-lo no ar. Não medo, ainda não, mas uma sensação de espera, como se o próprio navio estivesse escutando. Um comissário próximo passa lentamente, as mãos atrás das costas. Ele não fala com ninguém, mas observa tudo. Eles estão sempre observando, mesmo quando fingem não estar. Você lembra o que o homem disse sobre o gelo que está mais ao sul do que o normal este ano, trazido por correntes oceânicas que não se importam com rotas de navegação ou luxo. O Titanic está navegando perto dos 40 Bermuda Norte, a mesma faixa de oceano onde os grandes bancos têm neblinas que rolam e o gelo às vezes vagueia, perdido e despercebido, até ser tarde demais para importar. Você ouviu alguém dizer que havia pelo menos 6 avisos enviados à ponte ontem. O Californian, o Coronia, o Baltic, todos tinham avistado gelo. Alguns tinham mudado de rumo, mas o Titanic não tinha diminuído a velocidade. Na verdade, alguém disse que os motores estavam empurrando mais hoje do que ontem. O orgulho da White Star Line, afinal, não perde tempo ao meio-dia. Você passa pela sala de rádio, ou melhor, tão perto quanto a terceira classe é permitida chegar. A sala em si está escondida atrás da segunda classe, no convés dos barcos, fora dos limites e guardada por portas fechadas. Mas você ouve a faísca através da parede, o ritmo constante e agudo do código Morse sendo digitado. Os 2 operadores, Phillips e Bride, alguém disse, e têm enviado mensagens de passageiros o dia todo, telegramas para Nova York, para Londres, principalmente passageiros da primeira classe, ditando parabéns a amigos ou instruções a corretores. Você se pergunta se eles ressentem disso, os operadores, não os passageiros.
Você se pergunta se entre chegando quarta-feira, melhores cumprimentos e compre ações imediatamente, eles já pensaram em encaminhar os relatórios de gelo ao capitão. Ou talvez já tenham feito isso. Talvez ele os tenha lido, franziu a testa e serviu outro chá. Você não saberá. Você não tem permissão para saber. Assim não funciona a classe a bordo do Titanic. A informação escorre lentamente, como gelo derretido por um funil de latão. No final da tarde, os rumores são mais frequentes. Um passageiro da segunda classe diz que ouviu um oficial mencionar fluxos incomuns. Um comissário da terceira classe murmura que mudaram as rotações de vigia. Uma mulher afirma que sua escotilha estava congelada. Outra diz que viu um pedaço de gelo flutuando perto da popa, embora, ao inspecionar, tenha se revelado uma toalha da segunda classe. Ainda assim, a conversa continua. Você vagueia de novo, subindo o máximo que os comissários permitem. Em um convés, perto da popa, você para atrás de um grupo de cavalheiros bem vestidos, discutindo velocidades de navios. Ela está fazendo 22 nós, diz um com confiança, embora você suspeite que esteja adivinhando, tentando fazer manchetes. Outro diz, ideia de Bruce Ismay, ele está a bordo. Você sabe, você ouviu esse nome antes, Ismay, o diretor-gerente da White Star Line. Você o imagina andando pelo navio como um homem que já escreveu seu próprio artigo de jornal. Um dos cavalheiros se inclina em sua bengala e diz, eu digo, deixe-a ir rápido, termine logo. Essas travessias são terrivelmente chatas. Você nota que ele não passou tempo na classe de convés. O jantar passa sem incidentes, ensopado de novo, embora ligeiramente mais temperado, como se o cozinheiro estivesse se arrependendo. Você come ao lado de Carlo e Evan, que discute baixinho com um garoto escocês sobre se o navio está indo muito para o oeste. A garota de Donegal não fala, mas seu pé bate debaixo da mesa. Talvez nervos, talvez tédio. Você pergunta se ela ouviu os rumores de gelo. Ela dá de ombros. Sempre tem alguma coisa, ela diz, e toma outra mordida de pão. A noite cai. O céu se afia de novo, estrelas piscando no lugar, uma por uma, até a noite estar cheia delas. Sem nuvens, sem lua, apenas aquela mesma calma estranha. O oceano está calmo demais, não se move como água, apenas espera. Você sai no convés uma última vez. O vento corta mais agora, e você envolve os braços com força. O frio não é agudo, é quieto, pesado. O tipo de frio que penetra em suas mangas e se instala em seus pulmões. Há um zumbido das chaminés, fraco, rítmico. Lá embaixo, você sabe que os foguistas ainda estão trabalhando. Dezenas deles, pálidos e suados, enxadaando carvão em fornalhas rugindo. O Titanic queima mais de 600 toneladas de carvão por dia. Isso são 100 foguistas em turnos, 24 horas por dia, mantendo-o vivo. Você nunca viu nenhum deles. Não conhece seus nomes, mas sente seu trabalho sob seus pés. Alguém próximo menciona os avisos de iceberg de novo. Eles têm vigias postados no cesto da gávea, é claro, ele diz. Melhor vista do navio. Você não diz nada. Apenas observa o mar. Ele reflete as estrelas tão perfeitamente que por um momento você não tem certeza de qual caminho é para cima. O comissário eventualmente chama para o convés ser esvaziado. É quase deserto. Hora de voltar abaixo, hora de dormir, hora de fingir que os sussurros não o seguiram o dia todo. De volta à sua cabine, os cobertores parecem mais frios do que o habitual. Você se deita lentamente, como se seus ossos quisessem testar a cama antes de confiar nela. Os motores zumbem, os canos assobiam, um baque distante, provavelmente nada. Você fecha os olhos e escuta o navio respirar. Lá fora, a noite se afia. E em algum lugar lá fora, um vigia sobe uma escada sem binóculos. Acontece pouco antes da meia-noite. Você ainda não está dormindo, embora esteja deitado imóvel em seu beliche há o que parece horas. A escuridão na cabine é quase completa. A lâmpada elétrica de baixa potência acima de sua cabeça está apagada há algum tempo. E a única luz agora é o mais leve derramamento do corredor além da porta entreaberta.
Carlo está respirando regularmente pela primeira vez, não roncando. Evan está sentado agora, esfregando os olhos. O que foi isso? Ele pergunta. Não bem para você, Carlo encolhe os ombros. Talvez a âncora tenha se deslocado ou uma onda. Você olha para a garota de Donegal. Ela está observando o teto, braços ainda cruzados. Ninguém se move para sair da cabine. É tarde, o tipo de tarde em que nada importante é esperado para acontecer. Mas ainda assim você caminha até o corredor. Outros estão fazendo o mesmo. Portas rangem, cabeças espiam, rostos meio acordados e confusos. O corredor está levemente inclinado, não dramaticamente. Apenas o suficiente para você notar uma garrafa rolando pelo chão. Alguém brinca que o mar está balançando o navio como um berço. Alguém mais não ri. Você segue em direção à escadaria. Não há comissário à vista, o que em si parece errado. Eles geralmente estão em toda parte, aparecendo como sombras quando você demora muito no lugar errado ou tenta pegar um segundo pedaço de pão. Você sobe 2 convéses. As botas ecoam mais alto do que você gostaria. O ar fica mais frio. Não sutilmente, genuinamente frio agora. Seus dedos formigam e você puxa o casaco com mais força. Você chega ao espaço geral da terceira classe. Está mais cheio do que o esperado. As pessoas estão falando em vozes baixas, algumas andando de um lado para o outro. Um homem que você reconhece das refeições, cabelo vermelho, faltando um dente, está dizendo que sentiu toda a parede tremer. Alguém mais afirma que o navio atingiu uma baleia. Outro diz que viu gelo no lado estibordo. Uma mulher jura que sua escotilha está vazando. Então os comissários chegam. No início estão calmos, firmes, mas educados. Nada com que se preocupar, eles dizem. Uma precaução. Fiquem aqui. Não subam. Não há necessidade de pânico. Os oficiais estão inspecionando o navio. Houve um incidente menor. Tudo está sob controle. Você nunca ouviu tantas palavras que explicam tão pouco. Você tenta fazer uma pergunta, mas é dispensado com um aceno. Apenas fique calmo, senhor, diz um. O capitão Smith resolverá isso em breve. Você olha para a escadaria. Agora está guardada. Então você espera. A coisa sobre estar abaixo do convés é que a informação escorre lentamente. Lá em cima, na primeira classe, os passageiros já viram a tripulação se reunindo perto dos botes salva-vidas. Eles sentiram o ar frio entrar quando a escotilha dianteira foi aberta. Alguns deles estão fazendo perguntas diretamente aos oficiais. Aqui embaixo, você recebe sussurros no corredor e comissários com sorrisos fixos. Mas ainda assim, mais pessoas chegam. Crianças envoltas em xales, homens idosos abotoando seus casacos, casais jovens agarrando os braços um do outro como alças. Ninguém está gritando ainda, mas ninguém está rindo. O chão se inclina de novo. Você nota desta vez. Um copo deixado na mesa desliza meio centímetro e para. Alguém menciona botes salva-vidas. Alguém mais diz que não há o suficiente. Você sabe que isso é verdade. Ouviu isso dias atrás. Um homem da segunda classe murmurando sobre isso. Apenas 16 barcos e 4 dobráveis. Espaço para cerca de 1.200 pessoas. Há mais de 2.200 a bordo. Você começa a suar, apesar do frio. Então, um comissário reaparece e fala algumas palavras quietas com o outro. O rosto desse outro muda ligeiramente. Suas sobrancelhas se erguem, sua mandíbula se aperta. Você vê isso. Então ambos desaparecem. A sala fica mais barulhenta. Alguém tenta subir as escadas. Um comissário o bloqueia. Você não pode subir ainda, senhor. Por favor, permaneça aqui. Por quê? O homem pergunta. Apenas ordens. O navio está afundando? Não posso dizer, senhor. O que é o mais próximo de sim que um comissário provavelmente chegará a dizer? Você se vira em direção à popa. O convés ao ar livre da terceira classe. Se a passarela dianteira está bloqueada, talvez o convés de ré esteja livre. Talvez você possa subir mais, ver algo. Você começa a andar. Os corredores estão mais estreitos agora, mais lotados. As pessoas estão em grupos, sem saber o que fazer. Crianças estão chorando.
Algumas malas estão ao lado das portas arrumadas às pressas. Então você vê água. Apenas um fino filete correndo debaixo de uma porta, mas fria e em movimento. Você para. Alguém mais vê e recua. Um comissário surge na esquina, os olhos se arregalando ligeiramente. Por favor, retorne à sua cabine, senhor, ele diz. Você não o faz. Vira e anda mais rápido, subindo outra escadaria. Esta leva a uma porta marcada Acesso da Tripulação. Está destrancada. Você entra e de repente está na segunda classe. A diferença é imediata. Paredes pintadas, pisos polidos, melhor iluminação. Mas ainda está caótico. Passageiros em roupões e casacos, comissários apressados sem parecer apressados. Vozes ansiosas que não combinam com suas palavras. Você encontra uma escotilha e pressiona o rosto no vidro. E lá está gelo, uma crista ao longo do casco estibordo, irregular e branca, sob o céu noturno. Deve ter raspado o lado. Você pode ver marcas no aço. Nada catastrófico. Mas então, o que seria catastrófico pareceria daqui. Você ouve alguém dizer: o navio atingiu um iceberg. Ela tomou água. Os compartimentos estanques estão enchendo. Os anteparos só sobem até o convés E. Você está no F, você se vira e segue em direção aos conveses abertos. Precisa de ar, de respostas. As escadarias estão congestionadas agora, pessoas se movendo em ambas as direções. Uma criança deixa cair uma boneca e começa a chorar. Um homem xinga ao ser empurrado contra o corrimão. Você se espreme por entre eles. Finalmente, você alcança o convés externo. O frio é imediato, real, brutal. Sua respiração se torna fumaça. O céu está claro demais. O mar está liso demais. O iceberg em si está se afastando, monstruoso e silencioso, mais alto do que os convéses, pálido como uma lápide. A tripulação se move rapidamente agora. Oficiais gritam. Botes salva-vidas são descobertos, cordas são testadas, mulheres e crianças são conduzidas em direção a eles. Você fica de lado, observando. Você não é chamado. Você não é esperado. O navio inafundável atingiu gelo e só agora, parado no frio, você entende que as coisas quebram, até as coisas que juram que não podem. Até isto. Você não deveria estar aqui, não neste convés, não nesta parte do navio, não assistindo aos botes salva-vidas, sendo baixados na escuridão, cordas rangendo sob o peso de poucas pessoas e muita demora. Mas ninguém o impede agora. Não realmente, não mais. Qualquer fronteira invisível que antes mantinha os passageiros da terceira classe fora de vista, dissolveu-se em neblina fria e confusão. Os oficiais pararam de notar de onde você veio, ou se notam, estão ocupados demais com cordas, guinchos e gritos silenciosos e praticados. Você puxa seu casaco com mais força. O frio morde mais aqui em cima, não o tipo que faz tremer, mas o pesado que desliza em suas mangas e atrás de suas orelhas. O tipo de frio que pode retardar seus pensamentos se você não tomar cuidado. O convés está lotado, mas não caótico. Ainda não. Você pode ver o pânico florescendo em pequenos bolsões. Uma voz aguda aqui, uma mão trêmula ali, mas ainda não se espalhou totalmente. A maioria das pessoas ainda acredita que isso é temporário. Disseram-lhes para ficar calmos, e assim estão. Mas você está começando a ver as rachaduras. Um comissário está parado na amurada, olhos fixos em nada. Ele não está dando instruções mais. Apenas espera, ombros rígidos. Uma mulher agarra uma criança velha demais para carregar e se recusa a olhar para ninguém. A criança estranhamente parece entediada. Você segue em direção aos botes salva-vidas, com cuidado, lentamente, não correndo. Você aprendeu que correr chama a atenção. Andar com propósito, porém, leva você aonde precisa ir. Você passa por um bote que está meio cheio. Talvez 25 pessoas, principalmente mulheres, algumas crianças. Um homem que parece atordoado demais para explicar como chegou lá. Um oficial grita, baixem, e as cordas rangem. O bote desce, balança uma vez, estabiliza e começa a descer na escuridão.
Aquele bote deveria comportar 65 pessoas. Você quer perguntar por que não o encheram. Quer perguntar se aquele homem será forçado a desistir de seu lugar na água. Quer perguntar muitas coisas, mas ninguém está respondendo perguntas agora. O oficial mais próximo de você se vira e chama: próximo bote. Apenas mulheres e crianças. As pessoas começam a se mover, mas ninguém se move rapidamente. Há algo surreal nisso. O navio está inclinado, você pode sentir. Mas as instruções ainda vêm como anúncios de embarque. Corteses, medidas, como se o pânico tivesse sido descartado por regulamento. Você ouve alguém dizer a hora: acabou de passar da meia-noite. 15 minutos desde o iceberg, ou talvez 30, é difícil dizer agora. Aqui em cima, sob as estrelas, o tempo parece deslocado. Uma jovem avança para o próximo bote. Ela está em um roupão fino, o cabelo preso às pressas com uma fita. Carrega uma mala que não pode conter nada útil. Um comissário pega gentilmente e a coloca de lado. Você não precisará disso, senhorita, ele diz. Ela não discute. Mas mulheres seguem. Uma soluça baixinho, outra brinca sobre o bote, parecer mais estável do que seu segundo marido. Ninguém ri, mas a tentativa permanece no ar como uma oração que falhou. Um menino, talvez de 10 anos, tenta seguir sua mãe para o bote. O oficial hesita. Quantos anos? Ele pergunta. 10, ela diz. Ele acena com a cabeça. O menino é autorizado a passar. A mãe aperta sua mão como se fosse a última mão que seguraria. Outra mulher se recusa a ir sem seu marido. Se ele fica, eu fico, ela diz, plantando os pés. O oficial não discute. Apenas passa para o próximo nome. Você se aproxima, tentando parecer útil. Talvez se oferecer para remar. Talvez mentir e dizer que é da tripulação. Talvez... Volte, senhor, diz um comissário firmemente. Apenas mulheres e crianças. Eu posso remar, você diz. Já temos Osman, sou da tripulação, você mente. Então vá abaixo e ajude-o, ele diz, sem piscar. Você recua. Você examina a multidão em busca de alguém, qualquer um que você conheça. Avista Ivan. Ele está do outro lado do convés, parado como um poste, observando os botes salva-vidas sem piscar. A garota de Donegal está com ele agora, usando um lenço que você não lembra dela ter. Ela está olhando para as tábuas de madeira sob seus pés. Você encontra seus olhos. Ninguém acena, outro bote é preenchido, lentamente, metodicamente, e baixado na escuridão. A água engole o som. De algum lugar atrás, um foguete sobe. É brilhante, uma explosão de branco que transforma a noite em uma falsa manhã por um momento. Tudo está muito brilhante. O medo nos rostos das pessoas é visível, agudo e inegável. Então o foguete desaparece e as estrelas assumem o controle novamente. Você ouve alguém perguntar se ajuda está vindo. Ninguém responde. Os foguetes são para serem vistos, sinais de socorro disparados para o céu em intervalos regulares, mas parecem lindos, quase teatrais, como um show, como se toda essa coisa pudesse ser um truque, um desvio, um teste. Mas não é. Você ouve alguém mencionar o Californian, apenas 16 quilômetros de distância. Eles viram, devem ter visto os foguetes. Você quer acreditar neles, mas algo profundo em seu estômago diz o contrário. Você se arrasta ao longo do convés. Um bote diferente está sendo descoberto. Este tem lados de lona dobráveis, um dos botes de emergência armazenados perto da ponte dianteira. Um tripulante xinga enquanto luta com uma corda. Seus dedos estão desprotegidos e vermelhos. Você vê um grupo de homens discutindo próximo. Um gesticula para uma lista, outro o dispensa com um aceno. As ordens estão mudando agora. O navio está mudando. A lógica está rareando. Alguns passageiros começam a avançar. Não violentamente, não o suficiente para chamar de pânico, mas a urgência é visível agora. As pessoas esperaram pacientemente por mais de uma hora, mas o navio está afundando mais. E os botes estão partindo meio cheios, principalmente vazios. E ninguém está chamando seu nome. Você passa por outro portão, um que estava trancado no início da viagem. Está aberto agora, pendurado torto. Alguém o forçou, talvez.
Ou talvez um tripulante finalmente percebeu que portões não flutuam. Uma família passa correndo por você. Pai, mãe, 2 crianças pequenas. O pai para na passarela. Vá, ele diz gentilmente. A mãe balança a cabeça. Por favor, ela não se move. Um comissário passa, vê o momento e acena ligeiramente. As crianças são levadas. Os pais ficam. Você continua andando. No próximo bote, há uma discussão. Um homem se recusa a partir sem sua esposa. Um tripulante insiste que ela foi levada no bote anterior. Como você sabe? O homem grita. Não sei, admite o tripulante. E isso é tudo. Nenhuma explicação adicional. Ele se afasta. A banda ainda toca. Eles se mudaram para mais perto da entrada da grande escadaria. Você não pode vê-los, mas ouve a melodia, constante, lenta, não alegre, não fúnebre, apenas constante, como um batimento cardíaco ou um relógio ou algo fingindo ser ambos. Alguém diz que tocaram Autumn. Outros dizem que foi Nearer, My God, to Thee. Você não consegue dizer. Soa como o tipo de música que as pessoas cantarolam enquanto dobram camisas. Outro bote desce. Este está mais cheio. A notícia se espalhou. A tripulação está mais urgente, com menos hesitações. Ainda assim, nenhum chamado para homens. Ainda nenhum lugar para você. Então você espera. Novamente lhe dizem para ficar calmo. O mar não se acalma. O navio continua a inclinar. E as estrelas continuam a brilhar, indiferentes e precisas, enquanto mais botes partem, deixando para trás as luzes. E você? Você não tem certeza exatamente quando o bote salva-vidas parou de ser baixado. Por um tempo, havia um ritmo constante para tudo. Oficiais gritando, comissários conduzindo mulheres para frente, o baque de bancos de madeira sendo arrastados para o lugar e balançados sobre o mar, seguido pelo ranger pulsante das cordas, baixando pequenos pontos na escuridão do Atlântico. Havia ordem de um tipo, não perfeita, não justa, certamente não igualmente aplicada, mas se assemelhava a algo como procedimento. E você tinha acreditado, da maneira silenciosa, como as pessoas acreditam quando estão tentando não entrar em pânico, que eventualmente alguém apontaria para você. Talvez não imediatamente, talvez não calorosamente, e diria, você, agora por aqui, e que você subiria tremendo, atordoado, mas vivo. Essa era a esperança silenciosa e absurda que o mantinha em movimento. Mas agora, os botes se foram. Você percebe isso lentamente, como alguém que acorda e esquece que dia é. Você olha para a linha de turcos e vê apenas pontas de corda, suportes de madeira balançando vazios no vento noturno. Os tripulantes que antes se moviam rapidamente agora estão parados. Alguns parecem atordoados, alguns desapareceram. Os comissários, que guardavam escadarias como vigias, simplesmente se foram. A multidão ao seu redor murmura, mas não grita. Ninguém quer dizer isso em voz alta. Ainda não. Como se nomear isso, dizer que não há mais botes, desencadeasse algo final. Mas o conhecimento se espalha de qualquer maneira. Não dito, implacável. A cada segundo, o navio afunda mais e você começa a entender, perdeu sua chance. Um bote dobrável está sendo trabalhado perto da seção dianteira. Mas mesmo você pode dizer que não está indo bem. Dobrável? Alguém sussurra. Eles estão tentando soltá-lo do telhado, mas não foi projetado para ser lançado assim e o ângulo do convés não está ajudando. A proa está visivelmente mais baixa agora. A água alcançou as casas à frente. Tudo o que era reto agora está inclinado. As pessoas ajustam seu equilíbrio sem comentário, inclinando-se levemente, instintivamente, preparando-se para a mudança, como se fingissem que não estão em um navio que afunda, mas simplesmente caminhando em uma colina mais íngreme do que o habitual. Um tipo de dignidade ainda horrorizada se instalou, pelo menos por enquanto. Você vê oficiais gritando uns com os outros enquanto lutam com cordas, lona e vergas tentando tornar a embarcação desajeitada navegável em tempo real. Eles pedem por mãos, por machados, por mais homens, mas é caos. Há muitos voluntários agora.
não espaço suficiente e muito pouca estrutura. O que poderia ter sido gerenciado com ordem, com treinos, com aviso, desmoronou em instinto e barulho. Você dá um passo à frente, tentando ajudar. Ou talvez apenas tentando estar perto de algo útil. Um homem agarra um lado do bote e puxa. Você pega outro canto, forçando. Seus dedos escorregam, frios e inúteis, e a lona cede no meio. Alguém grita para estabilizá-lo. Outro homem, não um marinheiro, mas um passageiro, sobe no bote antes que esteja pronto. Ele é jogado para fora um momento depois. Não há disciplina agora, apenas desespero. O bote range sob peso desigual. E quando alguém tenta balançá-lo para fora, em direção aos turcos, uma corda se rompe. A lona rasga, batendo no vento como uma vela quebrada. Ele não vai para o lado. Apenas oscila para uma ponta e desaba sobre si mesmo. As pessoas recuam, percebendo que o momento está perdido. Você segue em frente. Não há mais botes para perseguir, mas o movimento ainda parece esperança. Então, você segue a corrente das multidões. A inclinação do convés é inegável agora. Você tem que pisar com cuidado, segurando os corrimãos para manter o equilíbrio. O vento aumenta, puxando seu casaco. Você vê uma mulher cair, não com força, mas desajeitadamente. E outra pessoa a ajuda a se levantar sem falar. A formalidade de antes desapareceu. Todos estão fazendo o que podem pela pessoa diretamente à sua frente. Nada mais. Não há mais tempo para ordem, para estações, para distinções de classe de bilhete. Pelo menos não aqui, na borda do navio, onde tudo se inclina e nada resta a ser feito. Você passa pelo que resta do bote B dobrável, ainda amarrado ao telhado dos aposentos dos oficiais. Nem sequer foi movido. Alguns homens estão tentando desamarrá-lo, mas parece impossível. O navio está inclinado demais e seu equilíbrio é ruim. A lona está rígida com sal e gelo. Uma corda cede e ele bate contra o telhado com um baque oco. Um homem escorrega e desliza pela parede inclinada antes de agarrar um cano e se içar de volta. Você não sabe se deve ajudar ou continuar. Você continua. Atrás de você, um homem grita. Você se vira e vê alguém subindo no corrimão. Algumas pessoas tentam detê-lo, mas ele chuta e salta. Um arco limpo, sem esperança, desaparecendo na escuridão. Um mergulho segue, depois nada. Nenhum grito de socorro, apenas silêncio. Alguém diz algo em um idioma que você não reconhece. Uma mulher começa a soluçar baixinho, sem drama. Na popa, a multidão se espessou. Dezenas de pessoas já saíram, subindo lenta e desajeitadamente, conforme o convés se inclina mais alto. A popa é o lugar mais alto que resta. Não há mais para onde ir. Um menino jovem perto de você está perguntando onde está o resto de sua família. Ninguém responde. Um homem envolve seu casaco nos ombros. O menino se senta e começa a cantar baixinho para si mesmo. De algum lugar, a meia-nau vem um gemido profundo, metal contra metal, um som de falha. O navio está quebrando, não apenas inundando. O casco, esticado e torcido pelo peso desigual de milhares de toneladas de água, pressionando os compartimentos dianteiros, está cedendo. Os anteparos deveriam segurar, é o que lhe disseram. Ela poderia permanecer à tona, com 4 compartimentos inundados, mas 5 foram abaixo, 6 talvez. Você não consegue lembrar agora. Você pressiona a mão no corrimão e sente vibrar. Uma coisa viva, morrendo. Alguém perto de você começa a rezar em voz alta. Outros seguem. Ave Marias, Pai Nossos, versos meio lembrados e murmurados em mangas. Um grupo se aglomera perto da segunda chaminé, sussurrando uns com os outros, braços entrelaçados. Um comissário passa por você, pálido como sal, segurando um pedaço de corda em uma mão e nada na outra. Ele olha em volta, depois se ajoelha e começa a amarrar algo. Não como um marinheiro faria, mas como um homem tentando se sentir útil na última hora do mundo. As luzes piscam e então, finalmente, se apagam. O navio está na escuridão agora. Total, final, completa. Nenhuma lanterna, nenhuma luz de inundação, nenhum brilho suave das janelas do salão. Apenas a luz das estrelas
e o brilho pálido da geada no convés. O vento assobia mais alto em seus ouvidos. Você tenta ver suas mãos. Não consegue. Então a popa se eleva bruscamente. Não um solavanco, mas uma subida terrível e constante. Você é puxado para trás pela gravidade. As pessoas ao seu redor caem. Você cai de joelhos, agarrando a base de um turco para não deslizar. Vozes se elevam em tom, não todas gritando, mas todas tensas, esticadas. Você ouve o som de objetos caindo pelo convés inclinado. Bagagem, cadeiras de convés, baldes de carvão, corpos. Um homem passa por você, braços estendidos, agarrando nada. Você fecha os olhos enquanto ele desaparece sobre a borda. O navio geme de novo, mais alto desta vez. Um longo som rasgando, profundo em seu núcleo. Está quebrando. Realmente quebrando agora, não apenas torcendo, mas se partindo. Você pode sentir em seus pés, suas costelas, seus dentes, aço se rendendo ao oceano. Você sobe, lentamente, dolorosamente, mãos tremendo no corrimão, botas escorregando na madeira congelada. Você não pensa mais. Apenas se move para cima, sempre para cima, para a última ponta da popa. O último lugar alto neste enorme navio moribundo. Então, sem aviso, a popa surge para cima. O convés fica vertical. O navio está de pé. Você se agarra ao corrimão enquanto as pessoas ao seu lado gritam, caem, desaparecem. O vento assobia passando por seus ouvidos. Você sente sua pegada falhando, seus braços queimando. O mar está tão perto agora, não abaixo de você, mas ao seu lado, enrolando-se como uma cortina puxada muito alta. E então você cai. Você não lembra de escolher. Apenas solta e o navio, uma vez uma maravilha. Um milagre, um palácio de aço, luzes e confiança, continua descendo sem você, para o mar frio e escuro. A primeira coisa que você sente não é frio, é violência. O oceano não o abraça. Ele o golpeia, o agarra, arranca o fôlego de seus pulmões antes mesmo de você emergir. Um momento você está no navio, agarrado à popa, botas escorregando em tábuas verticais, braços envolvidos em corrimãos congelados. No momento seguinte, você está no mar, sem aviso, sem preparação, sem elegância. Apenas impacto brutal e súbito. E a realização total de que você não está mais em algo, está em algo. E isso o quer. Você afunda, não profundamente, ainda não. A popa não tinha terminado de subir quando você soltou, mas é o suficiente. Seus membros se agitam, desesperados por direção. Seu casaco, pesado com spray do Atlântico, o arrasta para baixo. Seus sapatos parecem âncoras. Você não lembra de abrir a boca, mas está cheia de água agora. Salgada, oleosa, fuligem e algo mais. Algo metálico e velho, o gosto de um navio morrendo. Você rompe a superfície, ofegante. Ao seu redor, a água está agitada. As pessoas estão gritando. Algumas estão silenciosas, braços agitando-se na escuridão, agarrando-se ao nada. Você sente alguém colidir com você. Ombro, cotovelo e depois nada. Alguém mais agarra seu casaco e então escorrega. Você nada. Você não lembra de decidir, mas o faz. Seus braços estão dormentes, mas ainda obedecem. Chute. Embora você não sinta seus pés, em algum lugar à sua esquerda, você avista uma forma escura, plana, irregular, ocupada. Um bote dobrável virado, com homens empoleirados em seus lados como pássaros em um tronco. Você mira nele, não porque pareça convidativo, não parece. Parece horrível, superlotado, molhado, quase afundando, mas porque não é água, e isso é suficiente. A natação é curta, talvez 15 metros. Parece uma milha. Cada braçada queima. Você não consegue dizer se seus músculos estão funcionando ou se o mar está simplesmente empurrando você. Em um ponto você escorrega de novo. Quando emerge, as estrelas parecem mais brilhantes, mais duras, como se estivessem observando você fazer barulho. Não uma palavra, apenas um som. E então uma mão agarra seu casaco. Você é içado para o lado da jangada, não totalmente. Não há espaço.
mas o suficiente para tirar a cabeça da água. Suas pernas ficam penduradas no mar, arrastando como algas. Você ofega, tosse, engasga. O homem que o puxou não fala. Nenhum deles fala. Pelo menos 20 estão empolerados aqui, sentados tornozelo com tornozelo ao longo do casco curvo do bote virado. O oficial Lightoller está entre eles. Você reconhece seu boné. Ele dá instruções silenciosas, apontando para uma configuração mais apertada. Mantenham o equilíbrio, ele diz uma vez. Continuem respirando, ele diz de novo. Isso é tudo. O bote afunda mais com cada nova chegada. Em um ponto, um homem tenta subir completamente e a coisa toda quase vira. Gritos se elevam de novo. Lightoller grita: "Fiquem fora do topo!" O homem é empurrado de volta para a água. Ninguém o ajuda a subir novamente. Você se agarra a uma corda, peito ofegante. O frio é insuportável agora, não agudo, mas oco dentro de seus ossos. Você sente seus pensamentos diminuindo, memórias surgindo sem serem chamadas. Sua irmã em Queenstown, acenando da doca. O homem no beliche ao seu lado roncando como uma serraria. A cadeira de convés que rangia quando você se inclinava demais. O calor de uma xícara de chá em algum dia anterior. Você percebe que talvez nunca mais sinta calor. O tempo passa estranhamente. Em algum lugar atrás de você, um homem grita: "Devemos voltar!" Outros ecoam: "De volta para as pessoas, elas estão se afogando." Mas a voz que responde é plana: "Nós afundaremos os barcos." Outra voz: "Esperamos, depois voltamos. Você não pode vê-los, os barcos reais, os direitos que partiram antes, mas estão por perto, logo fora de alcance." A maioria não está cheia. Alguns têm apenas uma dúzia a bordo, flutuando em barcos feitos para 60. Mas o mar está cheio de mãos agora. Se eles voltarem muito cedo, serão virados. Então eles esperam. Os gritos na escuridão diminuem um por um. As vozes desaparecem. Os chapinhar param. O mar fica parado. Você olha para fora e percebe que as estrelas são refletidas perfeitamente agora. Sem ondas, sem vento, sem movimento. A única coisa que se move é sua respiração, embaçando fracamente na sua frente. A jangada se move sob você. Alguém morreu. O peso se redistribui. Ninguém diz nada. Você se agarra com mais força. Seus braços queimam, mas você não solta. Não porque é forte, mas porque esqueceu como fazer qualquer outra coisa. Lightoller mantém o grupo equilibrado. Ele rotaciona as pessoas, faz com que mudem para evitar virar. Alguém cai e não volta. Outro não diz nada, apenas escorrega para a escuridão. Você para de perguntar quem ainda está aqui. Já não importa. Você tenta contar as estrelas. Perde a conta. Tenta de novo. Não ajuda. Eventualmente, à distância, você ouve um som. No início, você pensa que está em sua cabeça, mas então o som cresce mais claro. Um ritmo, não rápido, mas deliberado, controlado. Uma voz chama: "Alguém está vivo?" Você quase ri. A voz de novo: "Alguém está aí?" E então você vê uma lanterna balançando, depois outra. Um barco real, direito, chegando. Eles voltaram. O barco se aproxima ao lado. Mãos se estendem. Nomes são perguntados. Alguém o levanta pelos braços. Você não ajuda, não pode. Você é arrastado por cima da lateral como um saco. Você cai no fundo do bote salva-vidas com um baque. Ninguém o repreende, ninguém comemora. Alguém o envolve em um casaco. Outro lhe dá um gole de conhaque. Você cospe. Você está entre os sortudos. E ainda assim, enquanto o barco se vira e rema em direção ao horizonte, você olha para trás uma última vez. O mar está liso, totalmente parado. E onde o Titanic uma vez esteve, onde 46 mil toneladas de aço encontraram o Atlântico, há apenas noite. Você desperta. Não no mar, não no bote salva-vidas, mas em um lugar que parece irreal. Um convés de madeira sob seu corpo duro, mas imóvel. Uma voz baixa falando ao seu lado, com um sotaque que você não reconhece. Você sente calor, não calor verdadeiro, mas a ausência de congelamento. Depois, luz, muita luz. Não o brilho agudo de um céu estrelado sobre águas abertas, mas o cinza suave de uma manhã nevoenta.
Você tenta se sentar e descobre que não consegue. Não porque algo o segure, mas porque seu corpo ainda não lembrou como. Você está envolto em lã, em mãos, em vapor, em tecido macio. Uma xícara é pressionada aos seus lábios. Você bebe algo fino e morno que não tem gosto de nada. Você não fala. Não poderia mesmo que tentasse. O navio é o RMS Carpathia. Você aprendeu isso não da memória, mas dos sussurros ao seu redor. Ela tinha mudado de curso quando o socorro chegou. Seu capitão ordenara velocidade máxima, desviando de campos de gelo na escuridão, correndo para uma posição que nunca alcançaria a tempo. O Titanic tinha afundado 2 horas antes de ela chegar, mas ela tinha puxado sobreviventes dos botes salva-vidas na luz acinzentada do amanhecer. 705 de vocês, cada um rígido e pálido, cada um piscando como se acordasse do mesmo pesadelo. Agora ela volta para Nova York. As últimas mensagens foram enviadas. O mundo já está se agitando com horror e confusão. Você está deitado entre estranhos, todos compartilhando o mesmo olhar de 1000 anos. Não há comemoração, não há canções de resgate, nenhum senso de triunfo. Você não está salvo. Você está apenas não perdido. Nos próximos dias, o tempo passa em piscadas. Você é levado abaixo dos convéses, para fora do ar livre, para um porão convertido em enfermaria ou talvez um dormitório improvisado. Há corpos ao seu redor, não cadáveres, mas sobreviventes como você, envoltos em cobertores de lã e apoiados contra anteparos. Tripulantes entram e saem. Uma mulher fala baixinho, suas mãos segurando uma esponja nos lábios de uma criança. Você percebe que ainda está usando as mesmas calças, agora rígidas com sal. Alguém lhe traz meias que não servem. Você as usa mesmo assim. Refeições vêm e você come sem saber o que são. Chá, pão, caldo, um ovo cozido. Você sente culpa a cada gole. Há homens que não conseguem levantar a cabeça. Você não conhece seus nomes. Eles não perguntam o seu. As histórias começam antes mesmo de você deixar o navio. Elas flutuam pelos corredores como o frio que sobe de roupas molhadas, secando devagar demais em espaços apertados. Um homem afirma que o Titanic se partiu ao meio. Outro jura que não. Alguns falam de oficiais disparando pistolas, de botes salva-vidas meio cheios e afastando-se de multidões, gritando na escuridão. Há conversas sobre homens vestidos como mulheres, sobre marinheiros obedecendo ordens até o último momento, sobre um oficial que tirou a própria vida no convés, em vez de escolher quem viveria ou morreria. Não há como confirmar nada disso, e ainda assim você absorve cada palavra. Esses rumores se tornam uma espécie de linguagem comum entre vocês. Quando um homem desaba em soluços, ninguém pergunta por quê. Vocês todos sabem por quê. Você ouve o nome Lightoller falado com reverência, embora ele também esteja com os olhos vazios como o resto. Ele sobreviveu, equilibrando-se no bote dobrável virado, organizando aqueles que se agarravam a ele como madeira à deriva. Outros falam de um padeiro que bebeu até quase perder os sentidos antes de entrar no mar e de alguma forma flutuou até a segurança em um barril de pão. Essas histórias soam como invenções, não são. Cada passageiro carrega um pedaço da história, irregular e imperfeito. Quando você tenta falar da sua, as palavras não vêm. Não porque você está envergonhado, mas porque não sabe como começar. O porto de Nova York chega com pouco aviso. Você é chamado para o convés e pisca para a linha do horizonte nevoenta. Multidões alinham-se nos cais. As pessoas ouviram. Não tudo, mas o suficiente. Manchetes gritam de jornais esperando. Titanic afunda. 1.500 temidos mortos. Mulheres e crianças primeiro. Heróis na noite. Linha mais grandiosa do mundo perdida. Você não sabe se os números estão corretos. Você só sabe que mais foram perdidos do que salvos. Quando você pisa na prancha, repórteres correm para a frente. Eles perguntam seu nome, onde você estava quando o navio afundou, se você viu o iceberg, se estava em um bote salva-vidas. Alguns sobreviventes falam ansiosamente, famintos por reconhecimento ou conforto. Outros choram.
Você não diz nada, passando pelas câmeras como um homem já enterrado. Os sobreviventes são agrupados. A primeira classe é recebida com carruagens esperando, membros da família, hotéis com camas quentes e equipe silenciosa. A segunda classe recebe escoltas simpáticas, ofertas de caridade, roupas limpas. Você, um passageiro de terceira classe, é enviado para uma área de espera. Nada cruel, mas nada reconfortante. Um funcionário da cidade lê de uma prancheta. Você recebe o nome de uma instituição de caridade que oferece alojamento para indigentes. Ninguém diz a palavra imigrante, mas você a ouve em seu tom. Você é processado, não recebido. Nos dias que se seguem, sua sobrevivência se torna papelada. Um homem da White Star Line pergunta seu endereço, seu histórico de emprego, seu destino pretendido. Você não tem nenhum. Você pretendia recomeçar, encontrar trabalho, tornar-se alguém. Agora você é outra pessoa inteiramente, um eco de uma viagem que nunca chegou ao fim. A linha lhe dá uma pequena quantia. Compensação, eles chamam, o suficiente para roupas novas, talvez um quarto por uma semana. Parece dinheiro para silêncio. As pessoas o tratam gentilmente por um tempo quando descobrem que você estava no Titanic. Seus olhos se arregalam. Alguns pedem para contar sua história. Outros simplesmente tocam seu ombro, como se tentassem absorver um pedaço de sua dor. Você atende a alguns deles, falando com cuidado, omitindo as piores partes. Você deixa de fora os gritos, os momentos finais, o silêncio após. Mas mesmo isso se torna cansativo. Logo as pessoas ficam impacientes. Elas perguntam como foi realmente. Era bonito. Você ouviu a música? O capitão afundou com o navio. Seu interesse começa a azedar em algo mais. Curiosidade mórbida, espetáculo. Você para de responder. As semanas passam. Você encontra trabalho, carregamento de armazém principalmente. Você é forte o suficiente, embora suas articulações doam quando chove. Uma igreja local o ajuda a encontrar um quarto. Você o divide com outros dois, nenhum dos quais estava no navio. Eles falam de placares de beisebol, salários, quem está namorando quem. Você acena junto, grato por estar em um mundo que continua a existir. E ainda assim, você não faz mais parte dele. Você caminha pelas ruas à noite, incapaz de dormir. Quando você dorme, seus sonhos são de estrelas sobre a água, do gemido do metal, do frio que morde mais fundo do que osso. Eventualmente, os jornais seguem em frente. O mundo encontra novas histórias, crises políticas, greves. O naufrágio se torna história, trágica sim, mas distante. Você não é mais um sobrevivente. É apenas um homem com um emprego, um casaco e um silêncio que guarda para si mesmo. Você não participa de reuniões, não escreve memórias. Você recebe uma carta de um primo de volta para casa, na Irlanda, que viu seu nome em uma lista e chorou de alívio. Você responde brevemente e depois não escreve novamente. Os anos passam. A cidade muda, carros se tornam comuns, arranha-céus se erguem, as pessoas esquecem. Mas você não. Todo abril, o ar parece mais frio. Toda vez que você embarca em uma balsa, agarra o corrimão com mais força do que o necessário. Você nunca retorna ao mar. Não por prazer, não por passagem, não por nada. E ainda assim você vive. Não facilmente, não sem dor, mas vive. Você caminha pelas ruas, fala quando lhe falam, envelhece e torna-se, para aqueles que o conhecem mais tarde na vida, um homem quieto, um trabalhador duro, um hóspede confiável. Ninguém adivinha que você já esteve na popa inclinada do maior navio do mundo e encarou a morte no rosto. Você não fala sobre isso, mas lembra de tudo. Você lembra do baque do iceberg, da vibração do aço sob seus pés, do cheiro de madeira envernizada, sal e pânico. Você lembra do silêncio no bote salva-vidas, do peso do corpo de um homem escorregando sob as ondas, da calma terrível e bela do mar depois que os gritos pararam. E acima de tudo você lembra das luzes. As luzes que piscaram uma vez, duas vezes, depois desapareceram, deixando apenas as estrelas.